Olá, eu sou Marco Antônio Abud, eu sou médico, psiquiatra, clínico, fundador do canal Saúde da Mente, e nesse vídeo eu vou falar dois motores psicológicos da depressão, duas características que a psicologia moderna, a neurociência clínica atual mostram que são dois fatores indispensáveis que você deve atacar, você deve mudar na sua forma de pensar e de agir, que caso a gente não mude esses fatores, é muito provável que a sua depressão não melhore ou que ela melhore parcialmente, fique sintomas residuais. E isso faz com que você não tenha um funcionamento normal, você não volte para que você era antes e principalmente o sintoma residual faz com que você tenha uma chance muito alta, ele é o maior preditor de recaída. Mas eu sei que isso pode parecer muito estranho se você está chegando aqui no canal, né? Quem já quem já acompanha o canal já entende a depressão e a forma como eu trabalho, que é basicamente a forma como a psiquiatria, a medicina, a psicologia baseada em evidências trabalha. A depressão, eu fiz aqui um flip chart, eu gosto de escrever e colocar coisas no papel, e isso é uma das coisas que eu aconselho para você, porque isso deixa os nossos pensamentos e os nossos sentimentos concretos. E a gente vai ver isso hoje, como que esta arma de deixar o sentimento ruim, o pensamento ruim concreto, como isso é poderoso para que a gente possa ter uma recuperação da nossa capacidade de vitalidade, de concentração. Então, quem aqui não acompanha o canal, quem acompanha já sabe, mas a depressão, ela é hoje vista como uma alteração do funcionamento de circuitos mentais. É uma alteração da neuroplasticidade. Como assim, doutor Marco? Mais ou menos assim, ó. Existe uma questão biológica que gera depressão, mas não é a genética primariamente. A genética é como se fosse ali, um exemplo que eu gosto, é como se a genética que nós herdamos fosse um piano. O que faz diferença não são as teclas do piano. Cada um tem um piano diferente, né? Um piano maior, outro menor, tem um que é, enfim, mais digital, mas o que faz diferença é o pianista, ou seja, baseado em uma série de hábitos, uma série de vivências, uma série de experiências, essas teclas do piano vão ser apertadas de um jeito ou do outro. Então a gente tem que melhorar o pianista nosso, né? Ou seja, quais teclas, quais genéticas vão ser ativadas e quais não vão ser. Então tem fatores biológicos que colaboram com isso. Tem fatores da história de vida, sim, traumas, dificuldades, decepções, frustrações. E tem fatores ambientais, tem profissões que estão mais associadas à depressão, tem questões da pandemia, tem questões de conflitos, tem relacionamentos, tem questões econômicas. E tudo isso se junta para gerar alterações no cérebro. Se você está achando que isso é muito estranho, essa é a forma como a medicina, a ciência, a psicologia, basicamente o tratamento que funciona, olha e vê a depressão, porque isso nos dá um caminho. Se você quiser saber mais sobre as causas da depressão, se você quiser saber uma organização de tudo que causa, todos os tratamentos, tanto com remédio quanto sem remédio, o começo, meio e fim, como tratar sem remédio de uma forma que funciona, que mantém você bem e que permite você desmamar a medicação sem recaída. Se você quer ter esse mapa, eu aconselho você a clicar no link que está aqui abaixo desse vídeo e se inscrever na Maratona Supere a Depressão. A maratona é um evento que eu faço poucas vezes ao ano, em que ele é totalmente gratuito, são vídeos, são 4 vídeos, mas tem 2 ou 3 lives adicionais, onde eu esclareço tudo sobre o tratamento, respondo dúvidas e dou dicas práticas que já levam a melhora no próprio dia. São dicas baseadas na psicologia baseada em evidências, que é basicamente a gente pegar o conhecimento de como o cérebro funciona e aplicar de uma forma organizada para tratar aquilo que a gente quer. Então, se você quer ter tudo isso sobre depressão ou saber, poder compartilhar com um ente querido, clica aqui no link e se inscreve na lista de espera, é um evento gratuito, ok? Bom, então, soma biologia, história de vida e ambiente, e aí começam a ter alterações inflamatórias, começam a ter alterações químicas e, por último, tem alterações nas sinapses.
O que são sinapses? São conexões entre os neurônios. E as sinapses, os circuitos do nosso cérebro, são vários circuitos, cada circuito é responsável por uma sensação, por um hábito. O que ocorre é que os circuitos responsáveis pelo prazer, pela energia, pela concentração, pela motivação, pelo colorido da vida, isso é desativado. E o circuito da dor, da preocupação, do pensamento negativo no passado, ele é hiperativado. O que ocorre é que as medicações, elas vão atuar aqui, outras vão atuar aqui, mas tem vários elementos, suplementos, tem vitaminas, tem uma série de outros tratamentos não medicamentosos que podem atuar aqui. Mas o que faz com que a gente crie novas sinapses e que nós possamos reverter a causa raiz da depressão? A prática. A depressão, ela causa essa alteração, esses hábitos, e isso faz com que você comece, sem querer, se colocar em pensamentos e ações no seu dia a dia que aumentam e mantêm a depressão. Isso não é sua culpa, mas a própria depressão, o próprio cérebro depressivo, essas conexões alteradas fazem com que você, inconscientemente, sabote a sua melhora e mantenha você cada vez mais preso no quadro depressivo. Foi isso que estudaram, né? Alguns psicólogos, que eles estudam formas de nós intervirmos bem diretamente nesse sintoma. Então são psicólogos que estudam tratamentos curtos e focados num sintoma para reverter esse padrão, para gerar essas novas sinapses. São tratamentos em geral mais curtos, mais específicos e mais organizados, que exigem prática clínica. A boa notícia é que você pode começar a implementar esse tipo de tratamento para mudar as sinapses e fazer você sair do quadro depressivo hoje mesmo. Então esses dois psicólogos, eles viram, né, isso faz mais ou menos uns 10, 15 anos, né, o Edward Watkins e a Susan Nolan, eu não sei como pronuncia isso, Hokeman, eu acho que é isso. Enfim, esses dois pesquisadores, não só eles foram estudando tratamentos que funcionam para depressão. E se sabe, desde a década de 70, mais ou menos, que o principal tipo de terapia e tratamento não medicamentoso que funciona é um treino estruturado para mudar pensamentos e comportamentos depressivos, chamado terapia cognitivo-comportamental para depressão. Isso já se sabe desde a década de 70, 80. Mas eles estavam vendo que uma série de pessoas, uma série de pacientes, não melhoravam quando tomavam antidepressivo. Alguns melhoravam, outros não. Cerca de 30% dos pacientes melhoravam. E uma série de pessoas fazia ou tentava fazer a terapia TCC, que funcionava, mas elas não melhoravam completamente. Elas continuavam tendo recaídas, ou elas continuavam com queixas de falta de concentração, queixas de dificuldades nos relacionamentos, e eles foram estudando como melhorar isso. Mas, só para você ter uma ideia, né, nessa época, cerca de 50% a 80% dos pacientes com depressão, eles tinham uma recaída depois. Então, poxa, peraí, alguma coisa está faltando. Então, eles foram estudando e aí eles estabeleceram que existem dois alvos principais que estão mantendo a depressão. E isso daqui é fundamental. Falar das causas da depressão, falar dos seus traumas do passado, todas as suas vivências, isso é extremamente importante? Mas se você está preso num quadro de depressão, isso não é o nosso primeiro alvo, porque se nós não atacarmos isso daqui e ficar falando do passado, você vai alimentar a sua depressão. Como assim? O que eles viram é que um componente fundamental da depressão, isso é uma incorporação nova, ou seja, isso é a questão mais moderna que tem em termos de tratamento psicológico. Eles viram que uma questão chave da depressão é o que nós chamamos de ruminação. E um outro componente é a evitação. Isso quer dizer o quê? Que se nós não atacarmos a ruminação e a evitação, esses dois componentes que são
característicos da depressão, a depressão não melhora, ela melhora mais ou menos, ou ela tem 80%, 90% de chance de recair, de voltar. E eles foram estudando isso e eles bolaram estratégias práticas, estratégias organizadas para atacar isso. E que fez com que os tratamentos, né, a psicoterapia, a TCC, ficasse mais eficaz ainda. O que é a ruminação? E falar sobre os traumas do passado sem trabalhar isso pode piorar. Vamos entender. A ruminação, ela é um pensamento em looping. Então, ela é um pensamento que fica indo e voltando e nunca a ruminação chega em lugar nenhum. É um pensamento que não resolve, não acha a cura, não acha a solução. Só que a pessoa com depressão, às vezes, ela não entende. E se pegar uma estratégia de ficar voltando no passado e a pessoa está com uma ruminação, uma evitação intensas, ela vai ficar pior, ela vai ficar presa no passado. Não quer dizer que a gente não tenha que ver isso. Sim, tem, mas nós precisamos que esses traumas, eles impactem numa mudança na sua vida, no presente, que melhore a sua concentração no presente. Então, essa é a ordem que todos os estudos e que a minha prática clínica e todos os psicólogos internacionais fazem. Tá? Tratar traumas, falar de traumas sem tratar a depressão é errado, basicamente porque você fica preso no passado. Você tem que mostrar para sua mente que você já superou e que o presente é diferente, né? O que mais? Aqui, eles são então pensamentos negativos. E a ruminação, ela tem muito a ver com o passado. Então a depressão faz com que a gente fique preso no passado. Isso é ruim, porque se você está preso no passado, você não consegue resolver problema, você não consegue se concentrar no que você quer fazer, se concentrar no estudo, se concentrar no trabalho, você não consegue se concentrar na conversa com outra pessoa. Você pode estar cercado com muitas pessoas, muito familiares, você se sente desconectado, você esquece o que o outro falou, você sente que você não pertence àquele lugar, porque você está preso num padrão do passado, mas isso tem como ser revertido. O que mais? Aqui na ruminação existe um desequilíbrio. Pensamentos, ele tem que ser equilibrado com a ação. Se fica só agir sem pensar, isso não é bom. E pensar o tempo todo muito e não agir também não é bom. Aqui existe um desbalanço entre pensamento e ação. Então, a pessoa ela pensa muito e ela age pouco. Então, são pensamentos que não promovem mudança. São pensamentos que aprisionam a própria pessoa. Uma prisão dentro do próprio pensamento, dentro da própria ruminação. É uma prisão explicando o passado. Então, explicar o passado é uma armadilha para quem tem depressão. Isso é algo extremamente validado e, claro, isso é visto na prática clínica. E o que é mais importante? Se a gente fica nesse padrão, esse padrão consome uma energia mental muito intensa. E aí, quando a gente consome, quando a gente gasta muita energia mental, a gente também tem uma queda de energia física. Então, isso desgasta a energia mental e desgasta a energia física. Por quê? Porque isso daqui consome muita glicose. Se nós ficarmos somente nesses pensamentos reflexivos, isso gasta até 20% da glicose do corpo. Então, você fica exausto. Ou seja, isso é um inimigo, que se isso não for atacado, não tem como melhorar. Não importa se você... Ou não tem como melhorar de forma sustentável. Não importa o quanto você está tomando de medicação ou outras estratégias. Mas a boa notícia é que isso daqui pode ser mudado num curto período de tempo. A gente vai fazer um treino hoje. E qual que é o outro componente? Isso daqui faz a pessoa ficar presa, enclausurada, escrava do passado. E aí ela vai o quê? Começar a evitar coisas que são importantes para ela. Coisas que puxariam, que iriam resgatar ela de volta desse mundo, ela começa a se blindar. Isso que seria essa manutenção, mas não é culpa sua caso isso ocorra e não é culpa do seu familiar. É importante a gente entender e
nós sabermos como atacar. E se nós começarmos a fazer pequenas mudanças, isso tem um efeito muito grande para transformar de forma definitiva. Então, a evitação, a pessoa começa a evitar o quê? Ela começa a procrastinar coisas. Por quê? Porque ela está sem energia, ela está sem concentração. A depressão faz com que a gente não consiga se concentrar. E aí, isso faz com que a gente se sinta burro, se sinta culpado. E isso aumenta mais o looping de pensamentos negativos. É uma prisão, é um círculo vicioso. O que mais? A gente pode evitar tentando suprimir emoções. Então, a pessoa ela vai fazer coisas para evitar ter emoções negativas. E nisso, o corpo também ele acaba não conseguindo ter emoções positivas. Então, ela inibe o circuito da emoção para tentar não sentir dor, só que isso faz com que ela não sinta prazer. O que mais? Ela tem um afastamento social. Um afastamento social, às vezes ela sente uma solidão assim devastadora, e isso eu vou falar num vídeo como que a gente pode combater essa solidão, uma solidão crônica, independentemente se ela está cercada por pessoas ou não, porque ela começa a entender que as pessoas podem ser agressivas, e ela começa a entender que ela mesma é uma pessoa que não é interessante. Então ela começa a ter uma reação passiva, que é ou ficar quieta, ou aceitar tudo que as pessoas falam, porque ela não tem condições, ela não tem valor próprio para colocar a imposição daquilo que ela quer, ou ela vai falar de forma agressiva. Normalmente tem um pouco dos dois, que é estourar de uma forma que não resolve, que afasta os outros, e isso vai fazendo com que ela tenha cada vez menos conexões de qualidade. A gente não precisa ter muitos relacionamentos não, tá? A gente precisa ter poucos relacionamentos, mas que sejam relacionamentos que gerem uma conexão de qualidade. Isso eu vou falar em outros vídeos, e eu falo também na Maratona Supere a Depressão. Isso é fundamental para melhorar os níveis cerebrais de endorfina, de serotonina e de ocitocina. Mas isso é importante primeiro a gente identificar que isso daqui é algo que alimenta isso e isso alimenta isso. Isso é típico da depressão. O que mais? Ela começa a evitar atividades que antes davam prazer. Então, ela pode se matar, ficar exausta para conseguir trabalhar e fazer as coisas da casa, só que depois a reunião com as amigas, às vezes sair para jogar futebol, sair para, enfim, confraternizar, happy hour depois do trabalho, ou de repente visitar pessoas no fim de semana, ou viajar para a praia no fim de semana e fazer um esporte, sair com os filhos. Tudo isso ela começa a evitar, ela vai ficar tentando priorizar a obrigação, só que isso faz com que o circuito do prazer fique cada vez mais congelado e a pessoa começa a achar que nada tem graça. Isso é uma mentira, isso é involuntário e isso a gente consegue reverter, e consegue reverter de formas medicamentosas em alguns casos, mas a gente consegue reverter de formas não medicamentosas e de maneira comprovada durante um período curto, porém organizado. A gente precisa só praticar, a gente precisa só reativar, né? Começar ali numa espiral para cima. O que mais? A pessoa se envolve em comportamentos de alívio imediato. Comportamentos de alívio imediato, o grande problema deles é que eles deixam a gente dependente. Normalmente são comportamentos que fazem com que a gente fique pior depois, que a gente se afaste mais das pessoas, que a gente não consiga conquistar o que a gente quer e aumenta o sintoma depressivo. Quais são eles? Tudo que dá prazer e alívio rápido. Isso não traz felicidade, isso sequestra a nossa capacidade de execução, de conquistar coisas, e a pessoa ela vai ficar presa. Então, a pessoa pode beber para
aliviar, o álcool ele causa um prazer momentâneo, ela pode tomar remédios muito intensamente, normalmente remédios tarja preta, Rivotril, Frontal, Lorazepam, Diazepam, ou Cadil saiu de linha até, o Bromazepam, que é o Lexotan, e que são medicações que não tratam a depressão, elas devem ser usadas por um período muito curto de tempo, só que isso vai deixando ela cada vez mais anestesiada e sem concentração. Ela pode começar a ter comportamentos compulsivos alimentares. E aqui não vai ser uma questão de alimentos saudáveis, obviamente, são alimentos que são massas, carboidratos ou doces, né? Não sai disso. Isso depois vai fazer ela se sentir culpada, vai ganhar peso, vai ter menos energia para fazer atividade física. E isso vai confirmando esses pensamentos de que, de fato, ela não tem condições, ela é culpada, ela não tem tanta capacidade quanto os outros, fica se comparando, tentando pegar todas as memórias negativas de quando as pessoas rejeitaram, isso fica vindo. E não quer dizer que não haja memórias negativas, quer dizer que o seu cérebro não está percebendo que também tem muita superação, que também você já conquistou muitas coisas, que você tem qualidades, ele não está vendo isso. E por isso que o primeiro passo, e agora uma dica prática, é nós sermos um detector de ruminação. Por quê? Porque quando você presta atenção que você está ruminando, você já saiu dela. Isso é um dos passos fundamentais, é o primeiro passo, né? Para a gente poder mudar os pensamentos negativos. Quem é meu aluno do treinamento para mentes depressivas, que é basicamente um tratamento online para depressão baseado nessas estratégias da TCC, que as estratégias da TCC elas são práticas. Elas exigem que você esteja na intenção de fazer e que você vá seguindo passo a passo. É como se fosse ali uma reativação gradual, organizada desses centros do prazer. É basicamente isso. E fazer isso de forma digital e guiada, isso tem tanta eficácia quanto presencialmente. Então, isso é algo que permite com que milhares de pessoas que não têm acesso a bons profissionais ou que é muito distante, que elas consigam melhorar da mesma forma do que quem tem acesso aos melhores centros. Então, nesse treinamento, um dos módulos de mudar pensamentos, então a gente começa com sensações, pensamentos, comportamentos e relações. Uma das primeiras formas é nós identificarmos. Então, eu queria que você agora comprasse briga com o inimigo certo. A briga não é com o seu passado, a briga não é com as pessoas, a briga não é com as coisas ruins que ocorreram na sua vida. E eu não estou dizendo que elas não são importantes. A briga é quando você perceber, detectar que você está num looping de pensamento e esse pensamento ele tem uma característica que é do passado, ele procura sempre o porquê, a causa e ele tem um conteúdo normalmente de culpa, de inferioridade ou que não há esperança. Esse pensamento ele nunca é útil e ele drena energia, tá? Então o primeiro passo é você ser um detector. Quando você detectar, não vai conseguir sair. Por quê? Porque esse circuito está forte, a gente vai ter que treinar. A ideia é que você fale, você escreva e você se lembre que você está decidindo. Você decide parar de ruminar. Você vai decidir não ficar procurando essa causa. Você vai decidir não ficar preso no passado. Você vai decidir a favor da sua vida presente e no futuro. Só que isso nem sempre vai ser fácil. Só que por que eu falo da decisão? Porque esse pensamento ele não deixa a gente tomar decisões. Pessoas com depressão ficam muito inseguras para tomar decisão. Mas quando a gente decido, fala para nós mesmos, isso já ativa outras áreas e já inibe. Isso precisa ser praticado, não de uma forma intensa, mas de uma forma ali constante, como se fosse gerando, né, aquela pedrinha que cai no lago e vai gerando ondas que vão se espalhando, né? Então, detectar a ruminação, saber qual que ela é o inimigo. E você vai decidir sair. Você pode falar, eu decido sair disso, eu decido sair dessa prisão. E aí o terceiro D, né? O terceiro D, na verdade, é direcionar. Direcionar a sua concentração. Mas é importante você ter uma direção certa. Se você tentar direcionar num outro pensamento, num pensamento positivo, pode funcionar? Pode, não é
impossível, mas tende a funcionar menos. O que esses autores viram que funciona mais nesse início para resgatar a pessoa para o presente é você direcionar a atenção para algo concreto. Que quando nós prestamos atenção numa coisa concreta, pode ser num objeto, pode ser num desenho, pode ser numa obra que nós estamos fazendo, numa construção, numa pintura, em algo que nós estamos agindo, em algo concreto, objetivo, isso inibe a ruminação. A ruminação, o pensamento fica muito abstrato e improdutivo. Então, focar em algo concreto. O que é concreto? Uma sensação física. Pode ser uma conversa, mas na conversa é importante que você esteja focado na outra pessoa. Porque senão você vai ficar falando dos seus próprios problemas, você vai simplesmente ruminar a dois. Então isso é fundamental, que seja uma questão concreta, pode ser um desenho, pode ser uma técnica de relaxamento, pode ser uma atividade física, caminhar, levantar da cadeira, pode ser você mandar mensagem para alguém, mas perguntando como a pessoa está. Isso é fundamental e isso faz você se sentir melhor. Tenta fazer isso. Faz um experimento. Qual experimento? Coloca 2 minutos no relógio. Passa 2 minutos tentando pegar tudo que você está pensando de negativo e tentar achar o porquê. Por que você está sentindo assim? Por que aconteceu isso comigo? Por que você está sentindo menos do que as outras pessoas? Por que você não sai disso? E eu não estou dizendo que você faça isso de propósito, nem que isso seja fácil, e nem que é culpa sua. Mas tenta fazer. Esse pensamento é sedutor. Tenta fazer isso por 2 minutos e percebe se depois você se sente melhor ou pior. Se sente mais com energia ou mais cansado. Eu aposto que você se sente pior e mais cansado, porque isso é biológico. Agora, tenta fazer esse tipo de exercício. Tenta colocar a sua concentração em algo concreto por 2 minutos. Pode ser um desenho, pode ser algo que você faz, né? Alguma coisa criativa. Pode ser uma música, algo que tem uma sensação. Ou perguntar se alguma pessoa precisa de ajuda. Mandar uma mensagem, falar, tudo bem, aí você precisa de alguma coisa? A gente está focando no outro. Isso. Aí você faz isso por 2 minutos e anota e vê como você se sente depois. Muito provavelmente vai se sentir melhor. Claro que só isso não vai tratar, mas isso começa a mostrar para você, mostrar para o seu cérebro que ele está preso numa mentira e reativar os circuitos saudáveis. Se você quiser saber mais sobre todas as armas que nós temos, o importante é nós termos as estratégias corretas, que sejam eficazes e que nós temos um plano de começo, meio e fim, e um plano que seja fácil de aplicar e que você não caminhe sozinho. Se você quer saber mais sobre a depressão, eu convido você a se inscrever na Maratona Supere a Depressão e comenta aqui se vocês estão fazendo esse treino. Parece uma coisa estranha? Parece, porque isso não é divulgado, mas isso é o que a ciência moderna, o que a psicologia moderna, a psicologia que trata de fato a depressão, é isso que funciona, isso é o que há de mais contemporâneo, mais eficaz para tratamentos não medicamentosos depressivos. Comenta aqui o que vocês estão achando e se vocês estão conseguindo. E orienta um familiar, orienta alguém que você quer ajudar. É muito mais valioso você orientar a isso. Mostra esse vídeo para ele, compartilha esse vídeo. E não esqueça de deixar aqui o seu like, isso ajuda com que esse vídeo chegue para mais pessoas, compartilhar com quem você acha que pode se beneficiar e se inscrever no canal. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.